Oi, gente. Vocês conhecem a famosa cola Mod Podge? É uma cola excelente, mas infelizmente aqui no Brasil nós temos dificuldade para encontrar porque é uma cola importada. E na verdade, além de ser uma cola, é um produto de acabamento. Ela é incrível porque quando você passa no seu trabalho de decupagem, de scrapbook, ao mesmo tempo que ela cola, ela dá o acabamento. E muita gente me pediu para criar uma versão caseira, né, da Mod Podge, e hoje eu vou ensinar para vocês, gente, com materiais que certamente vocês têm em casa, e nós vamos obter um resultado muito parecido com a cola original e a um custo muito mais baixo, porque atualmente um frasco de Mod Podge, mais ou menos do tamanho desse que nós vamos fazer, está na média de 80 a 100 reais. E hoje nós não gastaremos nem 10 reais e faremos uma cola de acabamento excelente. Então bora lá aprender, gente? E muitos podem me perguntar: Ingrid, qual a diferença, né, da Mod Podge com uma cola comum de decupagem, né? A grande diferença é que ela é um produto também de acabamento. Ela foi criada na década de 60 nos Estados Unidos, especificamente em 1967, a pedido dos artesãos. Porque o que acontecia? Passava-se a cola para fazer decupagem, tinha que esperar um tempo muito grande essa cola secar e depois ainda passar um produto de acabamento, um verniz, para o verniz secar. Então o trabalho demorava muito. Então foi criado um produto que ao mesmo tempo cola e produto de acabamento. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, gente. Nós vamos misturar a potência da cola PVA com o verniz acrílico. E aí nós teremos uma cola que também é acabamento. Então toda vez que você utilizar em seus trabalhos a Mod Podge que eu vou ensinar hoje, ou mesmo a original, você já sabe que ela é uma cola para colar o papel, o tecido, nos seus trabalhos de scrapbook, decupagem, enfim, todos que vão esses tipos de materiais, e também depois você pode usar para dar o acabamento. Ela possui várias versões, a original. Hoje em dia ela tem brilhante, fosca, semibrilho, acetinada, tem com glitter. Então a que eu vou ensinar hoje para vocês é a Mod Podge brilhante. E a diferença entre a brilhante e as demais é o verniz, gente. Porque hoje, para fazer a brilhante, nós utilizaremos um verniz acrílico à base de água brilhante. Então, se você quiser fazer uma Mod Podge, por exemplo, fosca, aí você vai utilizar um verniz de acabamento fosco. Legal, né, gente? Vocês vão ver que é um produto realmente muito econômico, esse que nós vamos fazer, e bem diferenciado para você fazer os seus trabalhos de colagem, de decupagem, principalmente de tecido e de papel. E agora eu vou mostrar para vocês os materiais. Cola PVA extra forte, verniz acrílico à base de água brilhante, água filtrada ou fervida, um frasco bem hermético e também medidores diversos. E agora, para preparar, vocês vão ver que é muito fácil. Sempre separem, gente, um frasco bem hermético, se possível, assim, com tampa de rosca, porque assim não entra ar. O que é importante para conservar uma cola, principalmente, é não entrar ar dentro do frasco. Então, eu já vou preparar aqui dentro do frasco onde vai ficar, porque assim fica melhor, não tem desperdício. Então, eu vou utilizar, olha, esses dois medidores, tá? Esse aqui é equivalente a uma colher de sopa, ele tem 15 ml, e esse aqui é equivalente a meia xícara, tem 120 ml. Então, eu vou preparar mais ou menos 200 ml de cola, mas se você quiser preparar mais, dobra a receita, ou se quiser preparar menos, faz meia receita, combinado? Então, a primeira coisa que eu vou adicionar é a cola, e para isso eu vou usar a cola branca, como eu já mostrei, né? A Cascorês Extra Forte. É importante que seja uma cola extra forte. Não usem cola escolar, porque senão a qualidade da sua cola vai cair bastante. Porque a cola escolar ela já tem muita água. Usem uma cola forte, que aí vocês terão um produto, né, de melhor qualidade. Olha, coloquei aqui 120 ml de cola. E já vou colocar no frasco.
Pronto, gente. Como essa cola é muito espessa, eu vou dissolver um pouquinho com água. Então a água eu vou colocar 2 colheres, são 30 ml de água, tá. Essa água aqui é filtrada, mas se você não tiver água filtrada, você pode ferver a água, deixar esfriar e colocar assim, né, na temperatura ambiente, porque ajuda a conservar mais. Olha só, gente, 2 colheres de água, 30 ml. E já mistura bem aqui a cola com a água, e assim ela já ficará numa consistência muito boa para você trabalhar. Pronto, gente, olha, ela fica com esse tipo de viscosidade, tá vendo? E agora o segredo, né, da Mod Podge é o verniz acrílico à base de água. Gente, é importante que seja um verniz à base de água. Não coloquem verniz à base de solvente aqui, porque vai empelotar, ele não vai dissolver. Tem que ser um verniz acrílico à base de água, onde nós daremos, né, a base acrílica que a Mod Podge precisa para dar aquele acabamento bem bonito. E como eu falei, eu estou fazendo a Mod Podge brilhante, então estou utilizando o verniz acrílico à base de água brilhante. Se você quiser fazer a versão fosca da Mod Podge, então você usa o verniz fosco. E o verniz, gente, são 45 ml, então eu vou adicionar 3 colheres. A mesma medida da água, né? Ela tem 15 ml, só que nesse caso eu vou adicionar 3 colheres do verniz. 2. Agora é só misturar bem. Aí, à medida que nós misturamos o verniz com a cola, você vai perceber que ela vai ficando um pouco mais densa, ela fica quase como um gel, que é bem a textura da Mod Podge, sabe, gente? Se vocês pegarem a original, vocês vão ver que ela tem essa textura, por isso que ela desliza tão bem quando nós estamos aplicando e dá um acabamento bem bonito. Olha só, tá vendo? Ela não tá mais escorrendo como estava antes, quando eu usei a água, mas olha que textura brilhante e que cola maravilhosa. Você já sente aqui, à medida que mistura, ó, ela vai já ficando naquela consistência ideal para a gente trabalhar com decupagem, gente. Essa cola é realmente fantástica. E agora já está pronta. Vocês viram como é fácil de fazer e quanto nós economizamos? Como eu falei, realmente aqui eu não gastei nem R$ 10 e tenho uma cola muito parecida com a original. É óbvio, né, que sempre a original tem um plus, né? Ela tem algo a mais. Mas essa caseira aqui é a que mais se aproxima da original e vocês vão ver que fazendo seus trabalhos com esta cola, vocês obterão um resultado fantástico e principalmente, né, utilizando para dar acabamento, sem a necessidade, né, num trabalho de decupagem, de você fazer, por exemplo, a colagem e depois ter que passar um verniz para dar acabamento. Essa cola, ela já faz tudo e ela é excelente. E, gente, quanto ao tempo e a durabilidade da cola, depende muito da maneira como você vai conservar. Se você colocar em um frasco bem hermético, como esse que eu mostrei, e guardar dentro de um armário protegido da luz, né, e do calor, ela vai durar muitos meses, porque ela só vai secar se entrar em contato com o ar, né? Então, se você não fechar direito ou deixar seu frasco muito tempo aberto, aí sim a cola seca e pode estragar. Mas se você guardar em um frasco bem hermético, não tem por que ela deteriorar, porque ela foi feita com produtos, né, de excelente qualidade, mesmo adicionando a água, não vai estragar, gente. Como fala no popular, a minha eu uso até acabar, porque ela dura vários meses, então não dá tempo, né, nem de deteriorar nem nada. A durabilidade dela é realmente muito grande e você pode fazer e guardar tranquilamente e usar nos seus trabalhos. E aí, gente, gostaram da versão caseira da Mod Podge? Muito fácil de fazer e que produto incrível! Então, se você gostou, já compartilha com aquela amiga que adora fazer artesanato e que vai gostar de fazer esse produto também. Me dá aquele like, compartilha também com outras pessoas
e se inscreve no canal. E me diz aí nos comentários, gente, se vocês querem que nas próximas aulas eu faça um trabalho utilizando a Mod Podge caseira para vocês verem bem de pertinho a potência desse produto. Combinado? Não deixa de me dizer nos comentários e também se você fez a receita, se você gostou, se você já aplicou nos seus trabalhos. Eu sempre fico muito feliz em saber dos trabalhos de vocês e quando vocês utilizam as receitinhas caseiras aqui do canal Recriar com Arte. Então essa aula foi um pouco diferente, num formato diferente, uma aulinha mais curta, e eu espero também que vocês tenham gostado desse novo formato aqui de aula. Um grande beijo a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!